Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Academia Brasileira de Direito do Trabalho e ao seu universo digital, repleto de informações trabalhistas e previdenciárias extremamente relevantes para o seu cotidiano em uma verdadeira revista dos fatos e acontecimentos jurídicos, econômicos, sociais, políticos e internacionais. Nas nossas redes sociais, além de muita interatividade, você encontrará notícias, entrevistas, aulas, seminários com os maiores especialistas da atualidade no Brasil e no mundo. Eu sou Tereza Narras e estarei com você neste universo digital da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Siga-nos nas nossas redes sociais e esteja sempre atualizado com o melhor conteúdo. Bem-vindos ao nosso bate-papo promovido pela Academia Brasileira do Trabalho, hoje entrevistando o professor Marco Serral Júnior, que é mestre e doutor pela USP, é diretor científico do EIPREV e autor de inúmeros livros, dentre eles o mais recente, publicado pela editora da ESA, na forma de e-book, tratando do tema Infância, Trabalho e Plataformas Digitais. Então, seja muito bem-vindo, professor Marco, e já lhe passo a palavra, esclarecendo que do nosso bate-papo de hoje também vai participar a acadêmica Joselita Borba, que participou do Ministério Público do Trabalho e que, com relação ao tema desafiador, com certeza vai enriquecer a nossa entrevista de hoje. Então, professor Marco, a palavra é sua para as considerações iniciais a respeito do tema tão desafiador e tão atual e que acabou sendo precipitado com o nosso isolamento social. Muito obrigada por sua participação. Então, muito bom dia, doutora Ione, doutora Joselita Borba. Bom dia. Bom dia, doutora Joselita. É um prazer enorme estar com vocês aqui, para a gente conversar sobre esse tema, enfim. E aqui eu só gostaria de, inicialmente, dar algumas informações, né? Esse livro, ele é fruto de uma pesquisa que eu desenvolvi na Universidade Federal do Paraná, junto aos meus estudantes de graduação ainda não é uma pesquisa de pós-graduação, mas ainda assim dotada de grande qualidade, né? E os artigos que eu recebi em relação a esse tema foram muito interessantes, abordagens muito bem fundamentadas, diferentes, e por conta disso eu me motivei a elaborar uma coletânea a partir daí, convidando juristas, né? já professores consagrados. Então, complementamos a pesquisa dos estudantes com depois aí trabalhos mais aí graduados do pessoal, enfim, que já atua na área, juristas consagrados. Então, nós temos aí a presença do professor Guilherme Feliciano, da USP, ex-presidente da ANAMATRA, a professora Luciane Barzotto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Flávia Máximo, da Federal de Ouro Preto, e assim por diante. Temos aí a presença do desembargador Célio Waldraff, do TRT da 9ª Região, no Paraná. Então, temos aí, enfim, uma equipe, uma turma muito bacana pesquisando esse assunto, e ele se revelou aí realmente cheio de possibilidades, né? Daria para ter ido muito mais além, mas aí, enfim, acabamos aí já publicando essa primeira abordagem. Quem sabe temos até um próximo desdobramento disso, uma segunda edição ou um segundo volume. Então, essa é a ideia. Nós procuramos na graduação não ficar muito aí limitados a temas, digamos, clássicos, né? Claro que isso faz parte do nosso ensino ali, enfim, os conteúdos dos manuais, os temas já consolidados do direito do trabalho, mas a gente procura sempre se atualizar, procura sempre passar para os alunos uma abordagem diferente, né? Um público jovem, eles têm outra linguagem, outras preocupações,
e por conta disso, alguns temas a gente sempre insere, né, nas conversas, no seminário, sobretudo. E as questões de tecnologia, elas são um ponto sempre presente nas nossas conversas. Então, a indústria 4.0, trabalho por plataformas digitais e também essa ideia de atuação aí infanto-juvenil e se isso configura um trabalho ou um entretenimento, um campo artístico, enfim, nós temos aí um aspecto bem interessante, né? Nós tivemos aí, enfim, discussões aí muito interessantes a respeito disso. Eu tenho um filho pequeno, o Júlio, ele tem 8 anos, e esse trabalho foi desenvolvido há 2 anos, e depois com desdobramento há 1 ano atrás. E assim, a ideia de estudar esse tema se deu assim, realmente acompanhando o meu filho, né? Vendo ele, junto com ele, vendo os youtubers que ele assiste, os programas de televisão que ele assiste, mas é uma outra realidade, diferente da nossa, né? Então, os jovens hoje praticamente não assistem televisão, eles assistem canais de YouTube, é algo bem relevante para mim. Enfim, TV aberta é algo que não se assiste, no máximo TV a cabo e até mais canais de youtubers, né? Os jovens aí, adolescentes, um pouco mais velhos, e também crianças, enfim, crianças bem jovens que têm canais de YouTube com milhões de seguidores, enfim. Há muitos youtubers infanto-juvenis, aí, adolescentes, crianças que têm canais aí com 5 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores ou mais, aí, sem grande dor de cabeça, enfim, né? Youtubers aí menos conhecidos, com 1 milhão, 2 milhões, mas enfim, é um fenômeno muito expressivo. Também isso repercute no fato de que muitas crianças querem ter os seus canais de YouTube. Então, meu filho não tem, mas assim, por exemplo, um dia jogando futebol com ele na quadra, todos os meninos que estavam lá junto com ele tinham o seu próprio canal de YouTube. Então, é um fenômeno social muito diferente do que a geração nossa teve, né? Eu, claro, tenho um canal de YouTube voltado à parte acadêmica, dou minhas aulas ali, gravo conteúdo, mas é muito diferente, né? Para as crianças, para os adolescentes hoje, é um fenômeno realmente social, constitutivo da identidade deles. É absolutamente normal ter um canal de YouTube, assim como talvez para nós ter um número de telefone, ter enfim, algo parecido assim. Então, é um fenômeno bem interessante. E aí, no feeling mesmo, eu gosto muito de trabalhar com intuição, eu pensei, né, de discutir a respeito disso, levar isso para os meus alunos. Então, a primeira discussão isso é tema de mestrado, doutorado de outras pessoas. A primeira discussão é a seguinte, né, essa atuação dos youtubers mirins, ela configura uma forma de entretenimento, um conteúdo artístico, ou também pode configurar um aspecto de trabalho. Essa é a primeira indagação. Então, a primeira coisa é o que é um trabalho, né? O que é um trabalho, o que é uma atuação de trabalho, se isso exclui aí um trabalho, uma atuação artística, simplesmente. Então, essa é a primeira grande questão, né? Nós temos aí, quando se examina o fenômeno dos youtubers mirins, se pensa a respeito disso, né? Se isso é uma forma de arte, uma forma de entretenimento, ou se há ali uma relação de trabalho. E aí, claro, né, se pensarmos em uma relação de trabalho, uma atuação de trabalho, em um segundo momento vai se discutir se há ali também uma relação de emprego. Então, só para a gente começar a pontuar essa questão, né? E também é muito importante que a gente pense, que se fique claro aqui, que há uma gama enorme de possibilidades, há uma gama enorme de situações a respeito desse tema. Então, é claro, né, os amiguinhos lá do meu filho na quadra de futebol tem canais de YouTube para 10, 15 amiguinhos do prédio, da sala de aula. Então, aí fica algo que beira o lazer, o entretenimento, é só um espaço de sociabilidade deles, enfim, não vai mais do que isso. Agora, quando nós temos esses canais de youtubers aí, jovens, crianças, adolescentes, que têm aí milhões de seguidores, que monetizam isso de diversas maneiras, né? Por número de cliques, por número de visualizações, por tempo de visualização, por publicidade,
e publicidade que acontece das mais variadas formas, aí começamos a sair do amadorismo e de um aspecto aí de entretenimento, de arte, de lazer, de mera sociabilidade, para avançarmos aí para um aspecto de um proveito econômico desse trabalho, né? Então, a gente passa a ter um trabalho criativo, remunerado, monetizado, e, assim, eu não sei se é do conhecimento de todos, né? Há um valor econômico muito expressivo na atuação desses youtubers. Então, um youtuber aí de segundo, terceiro escalão, não sei se dá para falar assim, ele gira com muita tranquilidade 200, 300 mil reais mensais. Se nós pensarmos nos mais conhecidos, aí a gente já começa a falar na casa de milhões de reais por mês de faturamento, com publicidade, com site, com produtos. Então, aí algo que extrapola, né, enfim, as situações que são aí de lazer, de entretenimento, arte, e algumas que vão para um aspecto de trabalho muito bem remunerado, né, um conteúdo econômico bem aproveitado. Acho que é o primeiro ponto aí, Ione. Então, feitas essas considerações, Marco, eu passo a palavra para a Joselita para que ela se manifeste a esse respeito e lhe faça alguma indagação a propósito da sua exposição. Então, bom dia a todos. Minha confreira Ione, caro professor, eu venho de uma atuação nesse âmbito do trabalho infantil. Por quê? Durante anos, eu atuei como procuradora do trabalho do Ministério Público do Trabalho. E para o Ministério Público do Trabalho, essa atuação na proteção e na defesa da criança e na regulamentação do trabalho do adolescente, ela é muito forte. É questão de prioridade institucional. E nesse ponto, o Ministério Público, ele age em coordenação com a OIT, com os entes governamentais e não governamentais. Então, a preocupação é muito grande com a figura da criança e sua fragilidade normal, né? E o que eu queria pontuar especificamente aqui é que vínhamos nesse trabalho de tentar reduzir o trabalho infantil, as causas são as mais diversas, e aí nós temos questões econômicas, sociais, culturais, e era uma defesa voltada para a criança nesse ambiente onde ela, frente a sua fraqueza e a necessidade econômica e até cultural, então essa criança, ela passa a desenvolver um trabalho, quando na verdade, aí sim, já tínhamos a oportunidade de defender e seguir com essa defesa de que a criança, ela precisa de estar no ambiente de estudo, no ambiente de formação, porque a criança de hoje será o adulto de amanhã. E eu me lembro bem que era uma abordagem muito frequente que se fazia, né? Como é que eu posso ter amanhã uma sociedade desenvolvida se hoje eu só tenho a exploração da criança e um adulto ignorante no sentido de não ter acesso à educação e uma pessoa fragilizada e desprovida de cidadania. Então, era nesse contexto de preocupação. Quando nós estamos lidando com essas transformações
que vem da mudança de modelo produtivo, que era baseado na empresa horizontalizada, que vem lá do início do século XX, nós nos deparamos o quê? Com a sociedade em rede. Então, mudou todo o sistema produtivo, com isso, expulsando mais trabalhadores para o desemprego, para a informalidade, para o subemprego, e isso tudo vai gerando essa ponte digamos assim, exacerbando essas condições que jogam a criança para o ambiente de trabalho, das mais piores formas degradantes. Quando nós estamos nesse estágio, aí vem essa transformação, que inclusive o senhor falou, que é a indústria 4.0, a inteligência artificial, o desenvolvimento das telecomunicações. Quando nós nos deparamos com isso, vem agora essa pandemia e leva ao isolamento social e leva ao uso dessas ferramentas, dessas tecnologias e, mais ainda, a necessidade de se consumir esses produtos que não sei se eu poderia chamar de virtuais. E aí entra exatamente a questão das crianças, quando elas estão trabalhando para se divertir, socializando. Uma outra coisa é quando se mercantiliza, quando joga esse trabalho. E eu vi, inclusive, na mídia recentemente, tem vários casos, aqui não dá para a gente explanar, mas tem vários casos, por exemplo, em que houve uma acirrada divergência entre aqueles que defendem a criança, não é? E os pais da criança. Por quê? Porque diziam que essa criança ela estava sendo obrigada ou fazendo aquilo que ela não gostaria de estar fazendo numa plataforma dessas aí, em um canal desses, e que os pais não permitiam que essa criança parasse de fazer aquele trabalho. E aí veio toda essa discussão. Aí a gente já vai remeter para uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que retirou da Justiça do Trabalho a competência para apreciar essas questões e jogou para a Justiça Comum, para o Juizado da Infância e da Adolescência. Então, eu gostaria de saber do senhor como ficaria essa questão tão intrincada e que o senhor falou que tem aspectos que apresentam, inclusive, os elementos de relação de emprego. Tem outros que não apresenta, porque é a criança ou adolescente no canal levando o produto direto para o seu público, não é? Então, como o senhor, nesse âmbito dessa complexidade de relações, o senhor colocaria aí a defesa da criança? Quem poderia melhor defender esta criança? Os pais, a sociedade, o judiciário? Quem tem competência para enfrentar essas questões, principalmente quando há o choque da vontade da criança em relação aos pais? É um choque aí, uma desconexão no pátrio poder. Professor Marco. Estava mutado. Eu já Pronto, deveria. já voltou. Então, doutora Joselita, essa questão é fundamental, né? Essa é uma questão fundamental, porque, a meu ver, isso enfim, dentro dessas várias formas que pode acontecer a atuação dos youtubers juvenis, infanto-juvenis, podemos ter algo assim muito simples, muito singelo, que seja só uma forma de sociabilidade, mas assim, há muitas possibilidades de que isso realmente configure um trabalho com grandes proveitos econômicos maiores, menores, enfim, mas uma grande possibilidade disso, né? Então, nós temos que pontuar o seguinte: isso só é possível hoje porque nós tivemos um salto tecnológico muito grande. Então, nos últimos 5, 10 anos,
houve uma inovação tecnológica gigantesca. Então, falar em trabalho infanto-juvenil hoje, trabalho da criança, trabalho do adolescente, só é plausível, né, nessas condições, nesse formato, porque houve esse salto tecnológico. Se nós tivéssemos essa conversa sobre trabalho de criança e do adolescente há 10 anos, a gente não pensaria em absoluto numa atuação de youtubers mirins. Iríamos pensar naquele paradigma de atuação em novelas, em filmes, enfim, algo, né, numa peça de teatro, algo do tipo. Isso só acontece porque houve um salto tecnológico enorme que permite a uma criança de 5, 6 anos pegar um aparelho como um celular e fazer o seu filme, criar o seu canal de YouTube. É muito simples do ponto de vista tecnológico, né? Então, isso talvez nos mostre aí que o paradigma de proteção à criança, trabalhista, proteção integral à criança, talvez ele ainda não esteja muito claro. A gente ainda não tenha o parâmetro, o marco regulatório muito adequado. Nós temos ainda ele em construção, talvez a gente possa falar dessa maneira. Esse marco regulatório, ele ainda está em construção. Porque, de fato, há situações em que é muito legal ali. Eu vejo isso com meu filho, e há artistas, enfim, há meninos muito novos que você vê que são artistas, eles estão felizes fazendo aquilo, e têm um talento, etc. Mas, ao mesmo tempo, como você falou, existem relatos de situações muito graves de abusos mesmo, e basta ver o vídeo e você vê a criança contrariada, e você vê, nos casos mais extremos ali, a genitora ou o genitor forçando uma situação, expondo a criança, etc. Então, o que eu penso aqui, doutora, e também já cumprimento a atuação do Ministério Público do Trabalho, que é muito louvável em relação enfim, a questão do trabalho infantil, né, erradicação do trabalho infantil. Eu penso que o parâmetro, né, que a gente tem hoje, o nosso parâmetro clássico, que é a Convenção 138 da OIT, a 182, a lista TIP, nós temos que interpretá-los de uma maneira, essas normas, interpretá-las de uma maneira que a gente traga para essa modernidade. Que num espaço de 5, 10 anos, o impacto tecnológico é tamanho que, de certa maneira, deixa para trás algumas questões consolidadas que nós tínhamos. Então, a CLT fala lá em proibição do trabalho à criança em local que atente contra a sua moralidade, um trabalho noturno, e, claro, isso tem razão de ser, né? Mas pensando em outras esferas de trabalho na fábrica, um trabalho do jovem lá como office boy, enfim, algo do tipo. Uma atuação de youtuber infanto-juvenil, então você fala em a questão do horário, né? Não pode ter um trabalho noturno, mas muitas vezes eles fazem gravações à noite. Ou isso enfim, né, ensaiado à noite, ou coisa do tipo. Então, como é que a gente regula isso? Né? Como é que a gente enfrenta essa questão? Aí a própria ideia de um trabalho que atente contra a moralidade. Que tipo de conteúdo, então, ele pode veicular ali naquele canal? Ali, né? Então, o parâmetro tem que ser atualizado, digamos assim. Né? A gente tem que trazer isso para um modelo contemporâneo. Então, eu não penso assim que sejam normas defasadas, mas a gente tem que trazê-las para a atualidade. E esse aspecto também do poder familiar, né? Esse choque de interesses entre os pais ou representantes legais e a criança, ele é muito presente. Em muitos aspectos, ele fica presente. Então, tem situações que eu vejo, né, por acompanhar meu filho, aí é quase como uma pesquisa empírica, você vê lá a criança feliz, os pais participam, tal, tudo corre bem. Então, claro, né, estão crescendo ali, você desenvolve um pequeno artista ali, ele também mostra o seu trabalho, ele vai seguir por esse caminho, mas, ao mesmo tempo, há vulnerabilidades. Né? As crianças, os adolescentes são pessoas em formação. Né? A Constituição assegura o pleno desenvolvimento, a proteção integral. Então, também há pontos problemáticos. Né? Às vezes, há casos no Brasil e no exterior desses relatos aí de exploração da criança pelos pais. Então, isso é muito complicado. Né? Muito complicado. A gente tem que realmente aqui
que dá conta disso, né? De manhã eu estava revendo aqui algumas anotações para essa nossa conversa e me veio a ideia de que, de repente, podemos até enquadrar algum tipo de conduta abusiva dos pais ou representantes nesse sentido, até com aquelas piores formas de trabalho infantil da lista TIP. Então, por exemplo, quando se fala em todas as formas de trabalho, todas as formas de escravidão e práticas análogas às de servidão, quando você força uma criança a gravar um vídeo contra a sua vontade, humilhando a criança, expondo uma nota baixa, ela se troca, você fala, essa criança está gorda, essa criança está magra. Então, você força um tipo de atuação de trabalho que, se a gente esticar um pouquinho a conversa, talvez chegue nisso, né? Talvez chegue nisso. Né, o artigo 232 do ECA, ele fala, né, é um crime submeter a criança e o adolescente a qualquer forma de constrangimento. O 149, ele também, do Código Penal, né, trabalho análogo ao de escravo, também não está muito longe disso. Então, nós temos que trabalhar com esses parâmetros, né, esses novos parâmetros, né, ou trazer essas normas para uma realidade de 2020, em que, como você bem falou, né, essas atuações foram intensificadas enormemente por conta do confinamento social. As pessoas estão em casa, os adultos ainda têm alguma forma de atividade, de trabalho, mas as crianças ficam aí, enfim, fora o tempo de escola, ficam muito ligadas a esse tipo de coisa, né? Consumir esses produtos, a se conectar com esses produtos, ou mesmo fazer uma atuação dessas. Então, a preocupação é essa, né? A gente buscar um marco regulatório mais adequado, e a partir disso que a gente vai ter realmente uma discussão melhor sobre como vai se dar a forma da proteção a essas crianças e adolescentes. Eu não tinha pensado muito sobre quem seria, né, o melhor representante dos interesses da criança, porque às vezes há uma colidência aí, uma colisão com o interesse dos pais, há explorações econômicas, né? Então, sempre, né, a atuação do Ministério Público, que é muito bonita, é um grande representante da sociedade. Nesse caso, o papel dele é fundamental. E a magistratura, né, quando nós tivemos aí a autorização para o trabalho, inclusive esse trabalho digital, trabalho artístico, a magistratura tem que filtrar isso de alguma maneira, né, lá, conforme o artigo 149 do ECA, ele exige, né, e aí essa discussão da ADI a 536, né, a 5326 do Supremo, né, que retira essa competência da Justiça do Trabalho, passa à Justiça Comum, que talvez não seja o mais adequado, né? A discussão da ADI se deu em torno de uma competência material para legislar sobre o processo, e, claro, é uma decisão respeitável, mas talvez não propicie a melhor solução para essa questão, porque nós temos aí, enfim, a magistratura do trabalho é a mais adequada, não só a questão do artigo 114, inciso 1, a questão da competência em si, mas é a mais preparada para visualizar, no caso concreto, uma relação de trabalho, se há um conteúdo econômico que é apropriado e como isso se dá, e estipular as garantias em prol da criança, né? Então, eu creio que é um bom elemento para a gente continuar a nossa conversa aqui. Professor Marco, gostaria de ouvi-lo a respeito, porque também é uma forma de proteção, nós educarmos digitalmente os menores excluídos. E nós sabemos que num país com a dimensão que o Brasil tem, nos grandes centros, as crianças, desde a mais tenra idade, nas suas escolinhas, já têm, vamos dizer, uma educação digital. Isso não se repete nas cidades mais distantes dos grandes centros. Como acredito que esse trabalho, pela ideia que o senhor está nos expondo, foi bastante amplo, foi discutido também esse aspecto da inclusão digital ao menor carente ou o menor que vem de família de baixa renda?
que sabemos que também é uma realidade brasileira? Não, Ione, esse tema não foi abordado e até, inclusive, já fica aí anotado para uma segunda edição ou um segundo volume desse mesmo trabalho aí, desse mesmo tema. E, de fato, é um aspecto importante, porque a exclusão digital no Brasil ela é significativa, ao mesmo tempo que o Brasil é um dos que mais se conecta à internet, redes sociais. A exclusão digital ela é bastante significativa em vários aspectos, enfim, no acesso aos direitos, no acesso à cultura. Então, de fato, é um elemento aí que faz parte desse diálogo. A nossa obra não abordou, nós abordamos diversos temas, mas não houve uma preocupação com relação a isso. Mas, ainda assim, eu gostaria de acrescentar que existem muitos aí youtubers, hoje, né, tiktokers, tem várias mídias aí que contemplam essa possibilidade de uma atuação digital, de criação de canais, enfim. Mesmo pessoas de baixa renda ainda conseguem, né, na sua simplicidade, gravando um vídeo de vez em quando, tentam aí se projetar a fama, tentam ganhar seguidores, etc. Então é um fenômeno bem interessante, né? Ainda que exista a exclusão digital, que, claro, é marcante, é significativa, ainda assim se consegue aí algum grau de exposição, né? Um celular mais simples, etc. Essas ferramentas, essas ferramentas digitais, elas são cada vez mais simples. É impressionante, assim, muitos desses canais nascem com uma apresentação de celular. A pessoa grava no celular um negócio simples e faz viralizar, faz rodar. Então, não tivemos essa questão, não foi um tema abordado no livro, entre vários outros, claro, que merecem tratamento, merecem estudo, mas, enfim, fica para uma próxima conversa, né? E, de fato, é um tema que está muito conectado, né? A educação digital não é só, enfim, mostrar os caminhos, né? Então, você acessa um conteúdo aqui, ali, mas também isso, né? O saber se comportar nas redes sociais, no sentido assim de preservação da vulnerabilidade, das condições de uma criança, de um adolescente em formação, né? O saber se comportar nesse sentido, né? De que certas coisas talvez agridam a sua dignidade. Se você fala certas coisas, talvez isso seja aí complicado. Se você se expõe desse ou daquele jeito, isso pode ter aí, enfim, um prejuízo, né? Alguma complicação nesse sentido. Então, é um tema bem interessante, sim. A minha preocupação foi justamente no sentido, Marco, e eu gostaria que a Joselita se manifestasse também a respeito, é que nós vínhamos num progresso de informatização, de novas tecnologias, falando no adulto trabalhador. E nós sabemos que nem mesmo o nosso adulto tem sido convenientemente educado nesse sentido. Então, me parece que seria uma preocupação que nós, estudiosos do direito e dos fatos sociais, deveríamos atentar em termos de podermos ampliar essa educação digital para quem no futuro vai comandar esse país. Eu acho que é um tema muito interessante, porque, por exemplo, esse ano de 2020, nós tivemos o teletrabalho altamente intensificado, né? E ele gera uma série de questões de exposição à intimidade, a violação de privacidade. A pessoa trabalha aqui, está fazendo uma reunião de trabalho e ali a criança passando ali atrás, enfim, a criança fala uma coisa, os familiares falam não sei o quê, se expõe. Então, é um contexto bem mais amplo, né? E que merece esse tópico da educação digital, da inclusão digital. Eu concordo totalmente contigo, Ione. Perfeito. Nós estamos a 10 minutos do nosso tempo limite. Então, Joselita, eu gostaria que você se manifestasse a propósito. Eu, desde já, agradeço a participação do professor
Marco na nossa entrevista. E então vamos lá para as nossas considerações finais sobre o tema, nesse curto espaço de tempo que nos resta. Muito obrigada, Marco. Muito obrigado Ione. Olha, Ione e professor Marcos, eu fico imaginando, essa é uma passagem de tempo, e foi uma passagem brusca. E no nosso congresso, nosso 10º Congresso Internacional de Direito do Trabalho, a grande preocupação era com emprego e renda. Como? Por quê? Porque as empresas sentiram muito, estão fechando postos de trabalho, o desemprego potencializou. Então, o que nos disse o professor Hélio Zilberstein? Ele disse o seguinte, que os empregos estão sumindo, mas empregos surgirão. O nosso problema é a qualificação profissional. E acho que é disso que a Ione, com toda propriedade, está falando. Para o mundo que nós vamos encontrar daqui para frente, será este mundo em que terá trabalho aquele adulto, aquele profissional que se qualificar. Ou seja, ele tem que estudar, enfrentar essa nova realidade tecnológica para que ele consiga trabalho, porque o trabalho vai mudar de configuração, mas ele continuará existindo. E com relação à criança e ao adolescente, o problema antes era a preocupação com a formação da criança. A criança tem que estudar, tem que se qualificar, essa é a meta, essa é a preocupação, esse é o empenho. Inclusive, continua hoje o Ministério Público dedicado e empenhado nessa função da formação moral, formação psicológica, formação profissional. E hoje, mais ainda, esta formação digital. Por quê? A experiência nos mostra que hoje, quando o aluno ele está em casa para assistir aulas online, ele fica perdido. Ele vai aos pais e o pai também e a mãe também não sabe. O adulto não sabe como orientá-lo. E ali vira um campo de estresse, tanto para o adulto quanto para a criança. E isso é uma barreira muito séria. E o problema da qualificação profissional, ela é urgente, ela precisa acontecer, o poder público tem que agir, porque, afinal de contas, essa proteção ela tem que vir do Estado, da sociedade, dos entes governamentais e não governamentais. Então, está na hora, inclusive, do nosso legislativo, urgentemente, se voltar para a atualização dessa legislação, contemplando toda essa forma de proteção digital. E parabenizo ao senhor pelo excelente trabalho e, com certeza, será uma luz para todos nós. Então, muito obrigada pela sua participação e devolvo a palavra a Ione. Rapidamente, eu passo a palavra para o professor Marco, agradecendo novamente a sua participação e esperando contar com as suas brilhantes ideias e considerações em outra oportunidade. Bom, Ione, Joselita, foi um prazer imenso debater com vocês aqui, muito rapidamente, mas foi muito proveitoso. Como vocês vinham falando aí, eu creio que, de fato, a preocupação de qualificação profissional, de saber usar essas tecnologias é um grande ponto,
é um grande aspecto aí, talvez é o caminho para o futuro, não vejo nada diferente disso, e apenas em relação às crianças, aos adolescentes que trabalham dessa maneira, que atuam dessa maneira, e não vejo a situação de proibi-las, né, de fazerem isso, mas que a gente busque aí um marco regulatório mais adequado a esse tema que vem com a modernidade, enfim, visando a sua proteção integral. Então, aí, a preocupação com a jornada, né, digamos assim, o horário de trabalho, a quantidade de horas dedicadas a isso, a integração com a escolaridade, a situação em relação a outros familiares, a exposição, a superexposição, e até mesmo questões previdenciárias. Então, a gente tem lá esses jovens aí trabalhando, ganhando dinheiro, enfim, vai contar para aposentadoria ou não. Então, tem vários temas que podem ser aí repensados, enfim, que a legislação avance para isso, né, conjugando tudo isso, a proteção integral à criança e também dando conta dessas outras questões, desses outros aspectos aí. E reitero ali que foi um prazer enorme estar com vocês aqui, enfim, ter tido esse espaço, foi uma honra imensa. Muitíssimo obrigada. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Até logo. Foi um prazer.